Opa, beleza a todos aí? Odair Oliveira aí sempre nas atitudes, né? Vamos nessa. Rapaziada, é o seguinte. Ontem eu fiz um vídeo aí do Smart Curve, SMB e condução reversa. E fiz um pequeno comparativo, né? Esse equipamento eu trouxe para a bancada para quê? Para poder ajudar os senhores que têm intenções de comprar equipamentos, né? E ter novas dicas aí de como tá sabendo manusear isso aí. Para mim também é novo, né? O SMB também eu utilizo já há um tempo e você consegue encontrar alguns defeitos rápidos com o SMB também, né? Agora o Smart Curve já foi um pouco mais diferente, ele te dá um parecer gráfico, né? Que você consegue visualizar diferenças rápidas, né? Muita gente perguntou onde é que eu compro, você me indica. Eu falei, cara, é o seguinte, quem vende é a Telecelo, que é o fabricante, né? Muita gente até me perguntou, mas por que você não comprou o do Vinícius Toledo? Cara, eu vou comprar, tá? A Telecelo a gente já se conhece há muito tempo, ele é meu professor, né? A Telecelo, o James Dias, e é tipo assim, uma consideração eu comprar com eles, né? Mas vamos lá pro assunto. Isso aí, é só deixei essa tela principal aí, essa imagem, para vocês buscarem o site correto, tá? É telecelo.com.br, tá bom? E lá onde vocês vão conseguir comprar essa ferramenta aí. O meu chegou rapidinho, demorou aí, acho que 3 dias, tá? Eles estão enviando sim, tá bom? Mas é isso aí. Para te falar a verdade, eu tive uma noção melhor do Smart Curve, bem melhor do que o SMB. Isso é uma opinião minha, né? Muita gente pode falar assim, daí, mas eu acho melhor o SMB. Não, beleza, cara. Cada um com a sua ideia, né? Eu particularmente gostei muito mais do Smart Curve, né? Mas, gente, vamos para o que interessa. Vamos colocar aqui um assunto aqui sobre essa ideia, né? Sobre a ferramenta, sobre o curso, né? Eu vou estar colocando no meu curso online vídeos não utilizando somente a ferramenta, tá? Essa semana eu devo estar colocando vídeos sobre o SMB, sobre o Smart Curve, sobre condução reversa, incrementando todas as aulas que eu já dei sobre resistores e as que eu ainda vou dar sobre capacitores, né? Vocês viram que eu fiz um teste aí, que foi um dos piores defeitos, que foi o teste de fuga em capacitores. Vocês não, né? Apesar que esse vídeo eu vou estar jogando no YouTube, mas o vídeo do curso online, que foi bem temático, bem envolvente em relação a capacitores em fuga, e eu envolvi muito bem essa ideologia aí, tá? Para o pessoal da apostila, também tem vídeos relacionados à fuga, mas não da forma que eu fiz para o vídeo do curso online, tá? Mas vamos lá. Eu nunca prevejo o que eu vou fazer, tá? Sempre faço de improviso, mas vou tentar aqui passar mais ou menos aqui o que eu entendi do SMB, do Smart Curve e da condução reversa, né? Um exemplo, se a gente está aqui na escala, ó, de diodo, né? A gente está na escala de diodo, é aquela que tem um símbolozinho assim, ó, né? É aquela que tem um símbolozinho do diodo, né? Escala de semicondutores. O meu desenho ficou muito perfeito, talvez vocês não consigam enxergar assim tão bem na hora, tá? Mas vamos nessa. Na escala de semicondutor, a gente tem a seguinte ideologia de que a gente colocando a nossa ponteira preta aqui e a gente estando com a ponteira vermelha aqui, significa de que eu não terei condução por cima do diodo, né? Apesar que eu botei o diodo, né? Aqui do meu diodo, eu não terei condução da minha ponta vermelha para a minha ponta preta, né? E sim,
quando eu tivesse, deixa eu ver se eu pioro mais o desenho, piorei um pouquinho mais, vamos lá. Eu com a minha ponteira preta aqui e eu com a minha ponteira vermelha aqui, eu iria conseguir conduzir na minha escala de semicondutor de diodo, né, da minha ponteira vermelha para a minha ponteira preta. Por que, Odair? Isso aqui seria anodo e esse aqui seria cátodo, né? Aqueles a Avuncho G, ZXW, Ezedral, ele ajuda muito a gente a compreender esses formatos. Por quê? Porque a gente acaba pegando os valores que estão lá pré-testados pela empresa em setores, né? Por exemplo, se a gente está em um FPC e cada um tiver valores ali correspondentes, né? Um exemplo, aqui tem 0,600 e aqui tem 0,293, que acontece muito, né? E aqui tem OL, e aqui tem GND, e aqui tem 0,500, né? E aqui tem GND de novo. Um exemplo. Quando a gente percebe aqui, a gente contou, tem 1, 2, 3, 4 GND. Você já busca logo se você tem um curto. Por exemplo, você está nesse FPC aqui, esse FPC da câmera frontal. Aí você quer buscar se tem curto aqui nesse circuito aqui. O que você vai fazer para verificar se tem curto? Primeiro você pesquisa quantos GND tem. Se você tinha, um exemplo, 4 GND, e você chegar ali e tiver 5 GND, né? 5 dessas malhas aqui bipar, você tem um curto no setor, né? Você tem um curto no setor, você tem um curto, ó. A gente está falando sobre a hipótese de você ter um bom multímetro, né? Fazendo essa análise, de preferência tire dúvida com outro multímetro, para você sempre estar verificando qual o melhor multímetro para você estar utilizando na escala de condução reversa, né? E um exemplo, encontrou 5 GND, você vai ver qual GND que não está marcado lá no software, ou por comparação, né, por outra placa, né? Às vezes você está com duas placas iguais, ó, você está com duas plaquinhas iguais, aí você faz o comparativo. Essa aqui deu 5 GND e essa aqui tem 4. O que está acontecendo? Tem um GND a mais. Você vai ver qual dos filamentos aqui que tem o GND a mais, né? Por exemplo, esse aqui foi o a mais. Você sabe que nessa malha aqui você tem um curto. Agora vamos pensar. Maioria das vezes, quando você tem um curto, você não tem um curto, um exemplo aqui, ó, saiu daqui, papapá, chegou no CI, ó. Daí, curto. O curto, ele está associado a quem? Ao GND, correto? O curto está associado ao GND, ó. Ele está associado ao GND. Primeiramente, quem estaria em curto? Geralmente, quem tivesse em paralelo, né? Você está em paralelo aqui, ó, né? Esse componente aqui tá o GND, um capacitor, né? Em paralelo a essa malha aqui. Então, quem poderia estar em curto? Esse capacitor. E ele poderia estar em curto. Geralmente, quando é o CI aqui, às vezes nem liga, fica dando aquela fuga. Por que, Odair, você está falando isso? Porque o CI, ele está recebendo a alimentação primária. O aparelho, ele pode ter um curto aqui, um FPC de touch, um FPC de LCD, e pode o aparelho ligar, né? Ele pode dar o problema quando você acionar a câmera, ele reiniciar, e ele tem um curto aqui. Agora daí, e se eu tenho uma fuga aqui, um capacitor em fuga, né? Ele virou uma resistência. Se aqui é uma malha de tensão, exemplo, 2.8 volts, você vai saber que não vai correr a mesma corrente nessa malha,
por causa da fuga que foi criada, né? E lá na aula que a gente fez no curso online, a gente percebeu que quando se tem uma fuga baseada em escala de diodo, a malha se transforma em um valor menor, né? Um exemplo, eu criei um defeito de uma fuga e eu tinha uma média lá de 540 em fuga essa malha. Quando a gente foi colocar de volta, tinha cento e pouco, não lembro agora, mas tinha um exemplo, uns 150 em condução reversa, né? Ó, daí foi primordial para poder achar. Cara, foi mais rápido para poder achar e saber qual das malhas que tá com defeito ali mais rápido, né? E como que você soube que exatamente era aquele componente? Cara, eu já sabia porque eu tinha criado o defeito, né? Eu sabia que era aquele componente. Mas se eu tivesse, um exemplo, 10 componentes aqui nessa malha, eu ia desconfiar de todos. Por quê? Né? Se fosse componentes em paralelo, se fosse em série até me ajudaria mais, se fosse termistores, resistores. Existe uma lógica para quem está acompanhando as aulas tanto do curso EAD quanto as aulas do online e das apostilas. Ele tem dimensão do que ele está enxergando ali na malha, se é o circuito em série com termistores e resistores, se é um circuito que ele está praticamente limpo, só tem uma bobina e vários componentes em paralelo, ele vai conseguir ter uma dimensão melhor. Se diminuir o valor da resistência daquela malha ali em condução reversa, em escala de semicondutores, ele tem que já ter um campo de visão melhor, ele tem que saber enxergar melhor, ele tem que saber ir no foco. Quem poderia estar ocasionando um defeito menor? Quem está em paralelo. Curto, quem está em paralelo. Fuga, quem está em paralelo, né? A gente sabe muito bem um exemplo. Se essa malha aqui, ó, deixa eu botar aqui na borracha. Essa malha pode ser extenso que for, mas se ela chegar aqui, ó, ela abriu, simplesmente abriu. Ou tinha uma bobina aqui em série aqui, um exemplo, e a bobina abriu, né? Tinha uma bobina em série e ela abriu. Ou simplesmente num trabalho que você estava fazendo aqui, ela levantou, estava resinada e levantou. Vai dar o que? Logicamente, OL, né? Então muita gente pega os defeitos mais rápidos assim, OL, aberto, open line, né? Ou curto, são mais rápidos, né? A fuga já é um pouco mais difícil de pegar. Mas quando você estuda, você tem a base do estudo correto, você pega, cara. Alterado, quando está alterado. Olha daí, 0,540. Quando eu fui ver, tinha 780. Alterou para mais. Né? Baseado pelos estudos aqui que a gente criou na própria apostila, você vai saber de que quando alterou, foi alguém em série, uma resistência. Ou daí pode ter sido um FL? Sim, também pode ser um FL, né? Eu estou tirando uma base aqui dos estudos do que a gente criou, tá? Do que a gente criou em termos de aulas, né? Em termos de aula baseado aí nos resistores, né? Eu já coloquei aqui na apostila, eu coloquei termistor, já coloquei capacitor, coloquei tudo, né? Só no online que ainda não, porque eu estou fazendo vários vídeos naquele mesmo assunto, para o aluno pegar realmente com clareza, tá? Mas não se preocupe, gente, comprar o curso online não. Dá uma segurada aí, tá? Que depois eu vou fazer uma promoção maneira para vocês. Vai comprando a apostila, vai estudando, suga tudo que tem aí nas aulas da apostila, aproveita, tá R$ 3,90, o link tá na descrição, tá? Essa aula aqui é da aula da apostila. Vamos lá. Agora, a gente com Smart Curve, o que a gente já percebeu aqui? Deixa eu apagar aqui mais ou menos aqui umas coisas. Opa, eu tô apagando e tá apagando preenchido, ó. Vamos fazer o seguinte. Fazer um círculo aqui, ó.
e vou preencher. Não vai dar certo, mas vamos lá. Vou tentar voltar aqui, ó. Vamos fazer um novo aqui, que eu sou esse. Vamos lá. Baseado aqui no Smart Curve, ó, Smart Curve. Vamos lá. Baseado no Smart Curve, o que eu pude perceber foi o seguinte: é porque a gente está falando de gráficos, né, de visual. Se o circuito lá tá numa linha retinha, tá como se fosse aberto, né? E se tá em curto, ele tá para cima aqui, uma barra zona em pé, em curto, né? E quando tá nos gráficos de cada curva característica de cada componente, né? Um exemplo, né? A gente estava num capacitor ontem que a curva característica dele era baseado mais ou menos assim, ó, mais ou menos dessa forma. E no que estava com defeito, ele fez mais ou menos assim, ó, ficou mais em pé e diminuiu aqui a curva. Esse aqui ficou um pouco mais inclinado aqui, ó, e esse ficou assim. Tu vai falar assim, cara, a diferença é boa. Por quê? Um exemplo, vamos colocar aqui, ó, esse desenho que eu fiz ali aqui dentro, ó. Olha a diferença da curva característica aqui daquele componente, né? Então tem uma curva característica bem diferente no visual. O bom do visual é que você bateu, olhou, bateu, olhou, bateu, olhou, bateu, olhou. Tá diferente, muito diferente, ou tá baseado lá no que já está gravado, né, da própria plataforma da Telecel, né, que é o banco de dados, né, banco de arquivos lá de curva característica já gravados previamente lá por eles lá nos setores, né. Você já vai conseguir fazer os testes, pino 1, pino 2, pino 3, aí a gente também vai fazer esses vídeos aí, tá, gente? A gente vai fazer esses vídeos aí. E começa aqui o segundo vídeo que eu tô comentando aí sobre o Smart Curve, né? Ó. E a gente vai ter muitas aulas aí sobre ele aí. Agora, no gráfico visual também você vai pegar, né? Então temos possibilidades boas de agilizar a análise do circuito, né? O SMB ele também é muito bom, né? Acompanhado lá do OnClick, né? Que até tem que falar lá para liberar lá o meu acesso. Acompanhado do OnClick, o SMB, ele te agiliza aos pontos de testes mais rápidos, né? Os valores que são ali correspondentes. Você achou uma diferença ali, pesquisa, você volta para outra ferramenta, para o Smart Curve, ou você volta para a condução reversa, ou você vai lá e confere a tensão, né? Porque uma coisa que é interessante é o seguinte nesses equipamentos, né? Vamos falar aí do SMB, né? Um exemplo, nos aparelhos você não tem tantas malhas com quedas de resistência para você pegar valores de quedas de tensão, né? Houve modificação na malha, você consegue pegar ali com mais clareza, né? Agora, você quando tem às vezes uma malha lá que dá uma ponta para outra, ó, um exemplo aqui, ó, o CI e aqui o FPC, né? Vamos lá, dessa ponta para cá você tem uma bobina aqui, ó, uma bobina. Aí você tem vários capacitores aqui em paralelo, ó. Vários capacitores em paralelo. Às vezes você chega aqui, você esquece de conferir, ou você confere a tensão aqui no ponto. Um exemplo, vamos lá. Quando você se amarra a uma ideologia só de utilização de um equipamento ou de apenas alguns testes, quando você se amarra a isso, deixa eu vir aqui, ó. Um exemplo, você sabe que aqui tem que ter 4.2 volts. 4.2 volts. Mas você não sabe qual é a corrente que vai ter que ter ali.
Qual é a corrente que eu tenho que ter nessa malha, né? Muitos esquemas não mostram qual é a corrente que eu tenho que ter nessa malha aqui. Eu só sei qual é a tensão que eu tenho que ter, 4,2 volts. Um exemplo, mas se você está em teste de quedas de tensões, né? Você está em teste ali de tensões. E esse capacitor aqui, ele entrou em fuga. Você sabe que quando ele entra em fuga, os elétrons eles vão percorrer vários outros caminhos, né? Vai ter esse caminho aqui e teremos esse caminho aqui também, para o componente em utilização, né? Uma câmera ou um touch, um LCD, um touch ID, e várias outras funções que eu possa ter conectada à flex, né? A FPC. Um exemplo, você não sabe qual é a corrente que eu tenho aqui, mas vamos dizer que eu tinha que ter aqui, ó, 0,300 miliampere, um exemplo, tá? Se você pegou e dividiu, se esse aqui deu a fuga, você dividiu essa corrente de 0,300. Você não tem mais 0,300 para fazer a alimentação aqui da câmera. Por quê? Se dividiu aqui, ó, dependendo para quanto que o valor desse capacitor entrou em fuga. Se dividiu. Vamos dizer que fuja aqui 100 miliampere. Fuja para cá. Se fugiu, você não já tem mais 300 indo para lá. Você só tem 200 miliampere indo para o FPC. Se você tem 200, você vai ter uma alimentação correta do circuito? Você não tem. Essa é a vantagem nesse momento aí, que o SMB ele vai te dar um parecer diferente. E agora, pelo que eu percebi, é o seguinte, ó. Vamos lá, eu sou um cara que eu gosto de ter uma visão diferente dos equipamentos. Eu gosto de colocar e ser agressivos aos testes. Identificar o porquê da ferramenta, os fundamentos, quais as diferenças, o que vai provocar. Então, eu percebi que nesse momento aí do SMB, quando você tem uma fuga, em vez de você ter um valor menor, no caso, comparado ao diodo, né, a escala de diodo, a escala de semicondutor, comparado à escala de semicondutor, que daria valor, em vez de eu ter 500, eu vou ter 0,180, 0,100, alguma coisa, em vez de eu ter um valor menor, não. Eu posso ficar perto da minha tensão. Exemplo, eu tinha 3,50 e 1.600 microcorrente. Aí, eu alterei aqui para 3,440 e aqui eu aumentei para 1.700 a 1.800 microcorrente, né? Microampere. E o que ocorreu aí? Cara, uma fuga, uma ideia, somando tudo, ser criativo, ser perceptivo nisso tudo e saber utilizar as ferramentas, entrar numa ideologia legal. Gente, esse é mais um vídeo. Espero que não tenha sido muito longo aí para atrapalhar o dia de vocês, né? Que vocês também não tenham avançado as etapas também para vocês ter a ideia completa do que eu passei aqui, tá? E espero que vocês tenham tido um ótimo dia, tenham um ótimo dia, estejam passando pelo ótimo dia aí para vocês, tá? Quero deixar um abraço aí a toda a rapaziada aí que me acompanha no meu trabalho. E em breve eu vou estar fazendo um preço muito bom aí no curso para vocês. Eu não estou vendendo nenhum por dia, não estou preocupado com isso, porque eu sei que vocês estão numa fase que não é muito, tipo assim, favorável para vocês estarem gastando, tá? Então segura, quem quiser estar comprando o link aí da apostila, tá? O preço de custo somente da plataforma, eu tentei colocar R$1, a plataforma não permitiu. E o menor valor que a plataforma permitiu foi R$3,90, né? E, gente, aproveita as aulas aí da apostila, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu.